Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou gravar por aqui hoje esse devocional. É algo que Deus tocou no meu coração e eu senti de compartilhar com vocês, né? Eu tenho vivido um tempo onde eu tenho buscado muito o alimento de Deus para me manter de pé, né? Em face de tantas circunstâncias que vêm ocorrendo. E eu confesso que eu estava bem atribulada, ansiosa, nervosa. E eu sigo muitas pessoas, né, que falam da palavra de Deus, que compartilham. E tem uma pessoa específica que sempre Deus fala comigo através da vida dela. E Deus escondeu ela um tempo e pediu para ela ler a Bíblia, né, entender um pouco mais sobre a Bíblia. Eu sou uma pessoa cristã já há muitos anos, mas confesso que eu nunca li a Bíblia, nunca parei para ler, para me atentar. E essa pessoa, Deus escondeu ela um período, onde ela fazia lives, e Deus escondeu ela para ela poder estudar a palavra de Deus, né? E poder falar com mais propriedade sobre aquilo que ela vai compartilhar, enfim, para Deus usar ela com mais propriedade, né? Baseada na palavra de Deus. E eu confesso que Deus sempre fala comigo através dela e Deus usou ela mais uma vez. E ela falou, gente, eu iniciei a Bíblia, a leitura da Bíblia em Mateus. Por que Mateus? Porque Mateus fala da passagem de Deus na terra, de Jesus na terra, né? O nascimento, né? Quando ele inicia os milagres, quando ele começa a separação dos discípulos, né? A escolha das curas. E eu estou bem no início ainda, mas confesso que cada versículo, cada capítulo que eu li ontem, Deus ministrou grandiosamente no meu coração. E eu confesso também que após a pandemia, né, a pandemia ela trouxe muita fome de Deus, da palavra, da busca. E uma coisa que eu percebo que as igrejas não costumam falar muito é sobre o Espírito Santo, né, do poder do Espírito Santo em nós, que é esse mesmo poder que se manifestou em Jesus e fez ele vencer o mundo, é esse poder que abre o mar, né, para o povo do deserto lá de Faraó, quando foi liberto. Foi esse mesmo poder que derrubou Golias na pedra. Enfim, foi esse mesmo poder que esteve ali na fornalha. E eu tenho buscado muito da presença do Espírito Santo. Então, não é sobre igreja, não é placa de igreja. Busquem ser templos do Espírito Santo. Busquem ser vocês, né, no templo. E eu vou direto ao assunto. E ontem eu lendo Mateus, cheguei em Mateus 5. E Deus ministrou muito grandiosamente no meu coração, né? E nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que desenvolver os frutos dele, né? E aí fala, né, sobre os frutos do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. São 9. E tem alguns aqui que eu confesso que é uma luta diária contra a minha carne, contra mim mesmo. E uma coisa que eu busco muito é a mansidão, né? A temperança. Eu sou uma pessoa muito sanguínea, né? Muito reativa. E primeiro eu dou um tiro e depois eu pergunto o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, nervosa, já tive depressão, crises de pânico e
2018 para cá foi um divisor de águas na minha vida profissional, mas que impactou em todas as áreas da minha vida, onde eu enfrentei, né, uma depressão, pânico, baixa autoestima e confesso que quem me pôs de pé, sempre me pôs de pé, foi Deus na pessoa do Espírito Santo. E aqui lendo Mateus ontem, o Espírito Santo, eu vou ler desde o começo, mas como eu falei para vocês, eu busco o fruto da mansidão, da temperança. E eu tenho visitado uma igreja também, é a mesma igreja, mas são pastores que eu já conhecia e são pessoas humildes, simples. E o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre isso, né? Sobre a humildade, sobre a simplicidade. As palavras, né, simples, é aquilo que eu sempre falo aqui, né, e vem de encontro, que o simples funciona, e funciona até para Deus. E aí, eu li Mateus 5, eu vou ler um pedaço, até onde faz sentido para eu entrar no que Deus ministrou, tá? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E depois eu vou ler até o 12, porque depois Deus já ministrou outra coisa comigo no versículo 13, e aí eu deixo para outro dia. Mas hoje eu quero falar sobre mansidão. Um dos frutos do Espírito é mansidão. Eu vou até digitar aqui, mansidão. Significado. Mansidão. Isso mexeu muito comigo e eu ganhei uma Bíblia do meu irmão de estudo, do Jean, e confesso que eu levava só a Bíblia para a igreja, lia lá os capítulos, lia uma palavra quando Deus queria falar comigo e metade da Bíblia, da página da Bíblia é estudo. E Deus me pegou. E aí ele fala, né, mansidão, qualidade ou condição do que é manso. Brandura de gênio ou de índole, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. É tudo que eu não sou. Brandura de gênio, brandura na maneira de expressar, meiguice e suavidade. Eu me emociono aqui porque eu sempre... vou falar, invejei mesmo as pessoas mansas, as pessoas calmas, as pessoas que falam baixo, as pessoas que ouvem antes de responder. E o meu marido, ele tem muitas características, né, da mansidão. Eu vejo muita mansidão nele para lidar comigo, principalmente para lidar comigo
com os desafios da vida, com tudo que nós já passamos. E ele tem muito esse fruto. Mesmo ele não indo, frequentando a igreja, ele é muito manso. Ele é manso na casa dele, ele é manso no trabalho. Mas também quando ele perde, a pessoa tira ele do sério, é 880. Mas ele tem muito isso. E eu já trabalhei com pessoas mansas. E às vezes tem pessoas mansas, né, que eu tenho um pouco de medo às vezes das pessoas mansas, porque às vezes você não consegue saber como ela vai reagir em algumas situações, né? Como meu marido, quando ele perde total o fio, a navalha, a fivela, o rolo e tudo, né? E são pessoas, né, como eu lido aí com recrutamento, seleção, a mansidão, às vezes você não sabe até onde a pessoa pode ir, né? Às vezes a pessoa não demonstra muito também quem ela é. Então, às vezes quando você se relaciona com uma pessoa assim, quando você está fazendo uma entrevista com uma pessoa assim, são pessoas que às vezes você tem que ficar com o pé atrás, né? São mansas, brandas, mas elas não se expõem ao todo, mas elas são pessoas que às vezes no relacionamento você tem que saber até onde você aperta ela, né? E aí o Espírito Santo, eu fui lá, né, no estudo, e eu tenho ido numa igreja que a pastora, ela é muito, eu me identifico muito com ela, porque ela é muito transparente, ela é muito sincera, ela é assim, pá, entendeu? Então, se tiver para falar, ela fala mesmo. E até nas ministrações, eu amo as ministrações, sempre amei as ministrações dela na Restaurar, porque eu me identifico muito com ela, com o jeito dela falar, de ser. Ela é ela mesma e pronto, acabou, né? Eu me identifiquei muito. E o marido dela pregou, e eu olhava para aquele homem no altar e falava assim, meu Deus, que pessoa humilde, simples. As palavras dele vieram assim como flecha no meu coração, atravessaram o meu coração. Era exatamente o que eu precisava ouvir, né, sobre os desafios da vida, sobre nós caminharmos em cima das promessas do reino, daquilo que Deus fez para nós. E eles passaram por diversas adversidades, com situações de dívidas, pegaram uma igreja destruída, e aí eles contando sobre um projeto que eles tinham, que eles conquistaram, tudo debaixo da promessa, caminhando pelo reino dos céus mesmo, porque, gente, essa terra, né, como diz, né, os reinos passarão, mas o reino de Deus não passará, nada ficará impune. E ele falou algo que foi tão simples, mas nos dias maus eu tenho recorrido, né? E quando eu tô querendo sucumbir, quando eu tô querendo desistir, desanimar, eu lembro, né, que ele fala assim, você já ouviu falar sobre ET? Ah, ET existe, ET não existe. Daí ele fala assim, nós somos ETs. Nós somos os ETs, nós não somos daqui. Nós temos que viver como se nós não fôssemos daqui, porque nós não somos daqui, nós somos ETs. E eu juntei toda a história com essa fala, e eu falei, meu Deus, que humildade, que simplicidade. E eu sinto muito que Deus ama os humildes, os simples de coração. E aquilo ficou ministrando no meu coração a semana toda. E aquilo mexeu muito comigo. E aí Deus mandou, né, eu ler a Bíblia. E aí na Bíblia tinha um estudo que eu também nunca tinha reparado. E esse estudo ele fala assim, ó, bem-aventurados os mansos, né? 5:5. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade. Gente, eu nunca tinha assim parado para pensar sobre isso, né? A mansidão
com a humildade. E aí Deus já começou a ministrar, né? Aquilo que eu tinha visto naquele pastor. A humildade dele, né? E é o que eu vejo no meu marido, a humildade, a simplicidade dele. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de Deus. Ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. Essa parte, ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. Isso aqui mexeu muito comigo, porque, como eu disse, né, eu estou vivendo um processo desde 2018. Eu sempre fui uma mulher independente, criada por mulheres independentes, por mulheres que nunca dependeram de seus maridos, viviam como uma sociedade dentro da sua casa, cada um paga suas contas, cada um sabe do seu nariz, mas dividindo ali as despesas de um lar, mas cada um seguindo a sua vida com o seu cartão, com sua conta no banco. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ganhei bem e tinha um cargo, e eu me enganava com isso. Eu achava que eu era o meu cargo, que eu era o meu salário, que eu era aquilo que eu podia comprar, e fui arrancada, né, de um lugar por Deus que eu amava trabalhar, né, me sentia importante e resolvia muitas situações, ajudava muitas pessoas, mas eu não via que eu estava me afundando, né, que eu era podre, a minha casa era falida, eu não me via mãe, não me via esposa, eu dava o melhor no meu local de trabalho, o meu pior na minha casa. Hoje eu vejo fotos do meu filho, eu olho e eu falo, meu Deus, onde eu estava? Que eu não lembro disso. E eu vi vídeos dele falando das palavras erradas e eu não vivi aquilo e isso não volta mais. E Deus me fez voltar por esse caminho. Quando eu fui sair arrancada de lá, Deus me fez voltar por esse caminho. Porque todas as pessoas que eu achava que estavam comigo, que eu ajudava, que eu fazia algo, que eu achava que aquelas pessoas estavam comigo, mas quando Deus me fez voltar, quem ficou comigo foi meu marido e meu filho. Eles me levantaram. E eu nunca fui mansa, eu sempre dei meu pior. Eu dava o meu melhor no meu trabalho, eu dava o meu pior na minha casa, pro meu filho, sem paciência. E, enfim, eu tive que refazer esse caminho. Todos os dias eu refaço esse caminho. E quando Deus fala aqui, né, sobre pensamento de superioridade, hoje Ele me colocou num lugar que eu saí da CLT, só que eu já tive, depois de 2018, tive alguns outros trabalhos, mas eu não me identifiquei mais, eu não conseguia mais seguir regras, eu não conseguia mais cumprir horários, porque eu queria me dedicar ao meu filho, ficar com o meu filho, ficar na minha casa. Mas eu não tinha coragem, não tinha medo, e sempre pensando na provisão, na parte financeira, como que ia ser, e eu querendo dar conta, e eu lutando, e eu relutando, me debatendo, correndo atrás do vento, e assim foi, 2019, 2020, 2021, lutando para não entrar nesse lugar de submissão ao meu marido, de que ele era o provedor, de que ele era o homem da casa. E aí Deus foi ministrando no meu coração.
né? Você não quer estar neste lugar de submissão, mas ele teve que me tirar da CLT, da minha provisão, para mim estar nesse lugar de submissão ao meu marido. E que às vezes eu tenho que pedir um dinheiro para abastecer, para fazer uma unha, as contas ele que paga. E eu me debatendo, sabe quando você está ali afogando no mar, você não enxerga que é Deus tentando te pôr no lugar. E ele falava ontem, eu tenho que te pôr nessa forma, é essa forma que eu estou usando para te moldar. E aí eu olhei para a situação que eu estou vivendo e eu falei, tá bom, Deus, tá bom. E ele tem me colocado nessa forma, usado essa forma. E em Deus tudo que é menos é mais, né? O que é menor é maior. E aí ele falou que não é a minha renda que me faz maior, e sim eu estar nele me faz maior, né? Porque quem suporta todo o peso de uma casa, quando nós vamos construir uma casa, né? É a fundação, é a base que sustenta todo o resto da casa. E se a casa não tiver uma base, uma sustentação firme, e eu digo que essa base é se alimentar de Deus, do Espírito Santo, a casa não suporta a construção. E ele falou, eis que você é a base, a coluna dessa casa, mas não é onde você pensa que é. Não é sendo superior, não é ganhando o melhor salário que te faz superior. Que te faz forte. Que te faz forte quando você está fraca. Eu sou contigo. E Deus tem me colocado nesse lugar. Onde eu me sinto fraca, mas eu sou forte. E Ele querendo me mostrar o quão forte eu sou, estando abaixo do meu marido, sendo a base da minha casa. E aí aqui continua, né? A mansidão não tem nada a ver com a apatia ou comodismo, e sim com serenidade e brandura de gênio, que nos faz relevar certas oposições e até afrontas. Essa característica marcante no caráter de Moisés o fez suportar toda a murmuração e incredulidade do povo de Israel. Isso ocorreu também com Jesus, que por ser tão manso, suportou as humilhações, os insultos e as provocações a que foi submetido. Os mansos, aí gente, aqui que Deus me catou pelo pé. E ele fala, e aí eu digo, né, a palavra de Deus, ela é como uma colcha de retalho. Cada coisa te liga em algum lugar, te leva em algum lugar, te coloca em lugares. E aqui ele fala, os mansos herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também as do porvir. Segundo Pedro 3. Aí eu te falo, os mansos herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também as do porvir. Gente, e ele falou, então você imagina, ele está me colocando neste lugar, né? Eu quero que você faça essa reflexão. Eu pedindo aqui para ser mansa, para ter brandura de gênio. E olha onde a mansidão nos coloca. Nas promessas desta vida e nas do céu.
Então vocês percebem que Deus, Ele é perfeito. Ele usa cada fruto do Espírito para te posicionar, para te colocar num lugar. E Ele usa cada adversidade da nossa vida para nos formatar, vamos dizer assim. E Ele falou outras coisas também que não vem ao caso agora, mas vem de encontro com essa palavra, em ser manso, que é a minha maior luta hoje é essa. E aí eu levo vocês à reflexão do ser mansos. Que quando nós somos mansos, suportamos injustiças, situações, humilhações, pessoas passando por cima da gente, desfazendo, né, agindo de uma forma como se elas fossem melhores. Tudo isso é usado como uma forma por Deus. Então, quando a gente pede algo para Deus, Ele vai usar a forma que vai te servir para você aprender, para você entrar, para você receber. E uma coisa leva a outra, né? Eu buscando mansidão, querendo as coisas relacionadas desta vida, e Ele falou, entra nessa forma. Seja assim que eu vou te dar aquilo. Faça isso que, né? Então, como tem uma música da Sara também que fala, né? Quando eu diminua, que você apareça. E Deus, Ele é sempre... Ele sempre usa o contrário para nos mostrar, né? Então é quando diz, quando eu sou fraco, é que eu estou forte. E ela fala nessa música, né? O que eu acho aqui sobreviver. E essa música, ela fala, vou ler um pedaço aqui, que ela fala que eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte de novo sorriu para mim. Deus me escondeu debaixo das suas asas, nenhuma flecha me atingiu. E aí é que ela fala, eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo, e eu cresci diminuindo, apareci desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. É exatamente isso. Deus, o menor é o maior na conta de Deus. No reino dos céus é dessa forma que funciona. Quando nós achamos que nós somos pequenos, que Deus nos faz grandes, que nós colocamos debaixo dele, debaixo das pessoas que a gente tem que estar, conforme a Bíblia fala, né? E hoje é isso que eu quero deixar para vocês, essa reflexão sobre ser mansos. Depois eu vou escrever um texto aqui no estudo para vocês e peço perdão pelas lágrimas, mas é o Espírito Santo ministrando muito forte no meu coração, e eu queria dividir e deixar gravado isso aqui também. E espero que vocês possam ser abençoados por essa palavra e que vocês se coloquem nesse lugar que Deus tem pedido para você estar, você não está conseguindo. Então, a visão de Deus é sobre o todo. Não é só sobre essa situação que você está vivendo, né? É sobre o todo. Ele tem uma visão sistêmica do porquê está acontecendo aquilo. Então, quando você estiver naquela situação, sai dela.
e tenta reconhecer o que Deus está querendo te ensinar ali. E eu tô nesse lugar hoje. A minha maior luta é ser mansa. E só hoje eu consegui entender que esse processo que eu estou vivendo é sobre isso. Então, espero que possa servir para alguém aí. Era isso. Agora eu preciso trabalhar. Um beijo para vocês. Fiquem na presença do Pai, do Espírito Santo de Deus. Um abraço.